Você acha ela realmente eficaz? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, só uma pequena correção, sou senador pelo estado de Santa Catarina, tá? Veja, ninguém queria estar aqui prejudicando o trabalho de ninguém no Senado, fazendo obstrução, ocupando as mesas, não. Nós temos respeito pelos poderes, inclusive pelos presidentes das duas casas. O problema é que 8 de janeiro, o falso golpe, mais de 1.500 pessoas foram presas, algumas não tiveram acesso até hoje ao que estão sendo condenadas. Ocorre que a prisão do presidente Bolsonaro, segundo nós levantamos aqui, tem pelo menos 10 abusos de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, só para vocês terem ideia, né? Alguns abusos dele nessa decisão. Decretou a prisão do Bolsonaro sem provocar o Ministério Público, conforme artigo 129(1) da Constituição Federal, Código de Processo Penal, artigo 311. Ausência de contraditório e ampla defesa, conforme artigo 5º, 55. Violação de presunção de inocência, conforme artigo 5º, artigo 57. Prisão em flagrante, sem processo e nem condenação. Código de Processo Penal, artigo 312. Abuso da interpretação de descumprimento de cautelares, Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo 6º. Imposição de tornozeleira sem necessidade objetiva, Código de Processo Penal, artigo 319, inciso 9. Concentração indevida de funções do ministro relator, que ele faz tudo, né? Ele é investigador, acusador, juiz, executor da pena. Artigo 5º, artigo 5º, inciso 37. Criminalização da liberdade de expressão. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º e artigo 5º, inciso 9º. Inexistência de perículos libertatis. Código de Processo Penal, artigo 312. Prática de lawfare, artigo 37 da Constituição, artigo 5º, 36. Ou seja, a decisão de Moraes é eivada de ditadura, de vingança, devido à Lei Magnitsky, que não foi feito por nós, foi o presidente da maior democracia do mundo que colocou, quem sujou o nome não foi Alexandre de Moraes, ele colocou o Brasil hoje como um pária internacional, ao lado de países que têm terroristas, que têm assassinos, que fazem narcotráfico, que são narcoditadores. Hoje o Brasil vigora na lista dos países com indivíduos sancionados pela Magnitsky. As pessoas podem falar isso é o Trump, isso e aquilo. Para chegar na Magnitsky é um processo longo, demorado e com conclusões concisas. Os Estados Unidos não é uma república de bananas. Os Estados Unidos é a maior economia, o maior poder bélico e a maior democracia do mundo. Eles têm a liberdade de expressão como definição máxima dentro da Constituição Federal deles. Então, veja, o que está acontecendo no Brasil é um arbítrio sem fim. Bolsonaro não podia estar nem sendo investigado. Quem investigou Collor de Mello? Primeira instância. Quem investigou Temer? Primeira instância. Por que Bolsonaro mudaram a lei, a gente não sabe, o Congresso não foi informado? Outra violação claríssima das prerrogativas parlamentares. Nós, aqui, por uma ampla maioria, no Senado e na Câmara, derrubamos a cobrança dobrada de IOF do ministro Tachad, que o povo apelidou, e do desgoverno Lula, com uma canetada monocrática de um juiz que não recebeu um voto, derrubou e pôde cobrar IOF. Ou seja, o Senado Federal, a Câmara Federal, estão em descrédito com a população brasileira. 30 pedidos de impeachment. O que nós queremos é que se coloque para votar. Se vencermos, vencemos. Se perdermos, perdemos. E paciência, isso é democracia. Agora, ninguém quer dormir aqui como nós hoje vamos fazer aqui. Ninguém quer obstruir, prejudicar o país. No entanto, depois de todas as ferramentas parlamentares, depois de todo tipo de diálogo, todo tipo de promessa, todo tipo de manifestação, todo tipo de ofício,
Todas as ferramentas parlamentares foram esgotadas e domingo foi um posicionamento claro da população brasileira, claríssimo, mais de 600 cidades. Agora vocês vejam que antagonismo. O cara que se diz salvador da democracia não pode sair às ruas se não for num blindado, se não for com 20, 30 policiais. A família dele não vai no shopping igual a gente, não vai comprar um pão na padaria. Quem faz o meu rancho para minha casa, quem faz minhas compras, sou eu no mercado sozinho, não ando nem com segurança. Meu carro não é blindado. Como é que um cara que salvou a democracia, 600 cidades, as maiores cidades do Brasil, fizeram o movimento Fora Moraes? Isso não é uma voz das ruas, isso é um grito desesperado da população brasileira, querendo sim que o Senado, que é a única instituição que tem poderes para votar, eu não estou falando em pichar, não, para votar o sim ou não, depende da vontade do plenário, dos 80 senadores que vão votar. São 30 pedidos de impeachment, um deles com mais de 2,5 milhões de assinaturas. Até quando o Senado vai ficar calado diante de tantos arbítrios? Olha, Washington Post, New York Times, Financial Times, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, todos jornais com viés progressistas e totalmente contra Bolsonaro e contra a direita, todos eles estão sendo uníssonos que as decisões de Moraes estão extrapolando os seus poderes, estão extrapolando a Constituição, estão desrespeitando a liberdade de expressão. Quem mais que vocês querem? Que mais? A Alemanha já se manifestou, tantas autoridades constitucionalistas, ministro Marco Aurélio Mello, são muitos, não é mais Jorge Seife, ou Rogério Marinho, ou Flávio Bolsonaro. Então, nós temos uma corrente forte e a prova de que domingo foi um grito das ruas, que hoje nós conseguimos mais 4 senadores. Nos faltam 3 votos para ter ampla maioria da casa pela abertura de investigação das condutas delituosas, que eu considero delituosas, antidemocráticas, persecutórias, ditatoriais do ministro Alexandre de Moraes, que não respeita a Constituição. Ele não observa a Constituição, ele rasga e ignora a Constituição Federal. Então estamos aqui num protesto pacífico, simplesmente impedindo as pautas até que sejamos ouvidos como oposição. Não existe senador maior ou menor, todos nós fomos eleitos pelos nossos estados, temos a mesma estatura e nós queremos ser respeitados como oposição. Não queremos aqui prejudicar a agenda do Brasil, não queremos desrespeitar o presidente. Simplesmente, tudo que nós fizemos foi insuficiente, nós estamos fazendo um pedido simples. Coloca anistia para votar, é muito importante para nós. A esquerda no passado, esses sim criminosos, cometeram crimes de sangue, bombas explodidas, guerrilha armada, sequestro de embaixador, sequestro de avião, explosão, morte, fizeram o diabo nesse país. Tiveram anistia ampla, geral e restrita. 8 de janeiro, alguns sim cometeram abusos ali, arbitrariedades, quebraram aqui vários, esses têm que pagar por depredação. Agora, me dizer golpe de Estado, não existe. É uma piada de mau gosto. Golpe sem arma, golpe sem sangue, sem sequestro, sem arma de fogo, sem explosão, sem sangue. Pesquisem golpes de Estado em todo mundo. Como é que Bolsonaro era o golpista, estava lá na Disneylândia? Como isso? Então, são coisas que já passaram. Eu estou aqui no Senado ainda, vou dormir aqui no tapete azul, que não é a coisa mais confortável do mundo, mas tem gente doente dentro da cadeia do 8 de janeiro. E vocês não esqueçam o que foi publicado na segunda-feira pelo jornalista Schellenberg, a segunda parte da Vaza Toga, como que eles condenaram essas pessoas pelo 8 de janeiro, entravam nos perfis das pessoas, se tinha bandeira verde e amarela, se era a favor de Bolsonaro, naturalmente eles condenavam. Foi a maior prisão do Brasil coletiva. E o julgamento coletivo, eles copiaram e colaram as sentenças. Isso é Estado de Direito? Claro que não é. Então nós não podemos nos calar.